Já chamaram o petróleo de ouro negro, já chamaram o algodão de ouro branco. O ouro é isso, É dolorido, é suado, é cansativo. É algo afetivo. É considerado algo sagrado. É o fruto dourado do sol. Sem dúvida, foi o fruto do ouro da nossa região. Muitas famílias conseguem ter o sustento a partir dele. Então, esse é o nosso trabalho. O ouro do nosso cacau. Pra gente estar hoje aqui em Piauí vendendo, meu esposo que entrou no meio. Vai lá ficar com o papai. Amor, chama ele! E ó, vamos tirar mel, já que você quer produção, eu vou arrumar comprador. E que nada, que lá em Baitaba é fraco. Como a região lá, todo mundo já tem o cacau, então a maioria tira na própria roça, aí não tem muita venda. Eu lembro que uma vez a maior venda foi R$50, assim, parada na feira. Aí um fonte entrou, que no tempo a gente tava namorando, aí ele, vamos tirar o mel e eu vou levar você pra Piauí, lá vocês vão ver só. E aí deu certo aqui. Ipiaú tem uma vantagem, porque a Ipiaú está próximo nós estamos entre duas BR, né? A 116 e a 101. E nós estamos aqui numa área de transição, que é a área de transição do bioma Mata Atlântica para o bioma Caatinga. Então, aqui na região de Piauí, a susceptibilidade de fungos é menor do que quem está lá em Uruçuca, lá em Ilhéus, lá em Ubaitaba. O comércio de Piauí é um comércio forte, porque ele circula aqui, ele detém 11 municípios, né, circunvizinhos, que a economia cai no município de Piauí. A fortaleza dele, a moeda forte é o cacau. Em Piauí, o que chamamos de área urbana, antes ela era propriedade de pessoas, fazendeiros. Posso citar três: Alberto Pinto, José Miralha e Domingos Castro. Alberto Pinto, ele tinha como propriedade a área que corresponde a essa parte do bairro da Democracia, aquela região do Cinquentenário. O bairro da Democracia tem uma origem muito interessante, porque o que a gente chama hoje de bairro da Democracia era uma área cercada, com arame farpado, onde as pessoas cultivavam o cacau. A planta cacau é amiga da Mata Atlântica. Se nós tivéssemos a infelicidade de estarmos plantando outra cultura no sul da Bahia, aqui já tinha evaporado. Isso aqui já tinha virado deserto, era pastagem, outras culturas que não tinha a Mata Atlântica. Tecnicamente chama-se uma planta umbrófila. O que é umbrófila? Uma planta que é amiga da sombra. E em função disso, está aí o cacau cabruca, né? Que ele é plantado debaixo da vegetação da Mata Atlântica, onde as pessoas fazem um raleamento das árvores pequenas e fica as árvores grandes. Isso aqui é uma roça de cacau no sistema cabruca. Foi clonado muitas plantas, mas nós temos também as plantas velhas com mais de 50, 70 anos e continuam produzindo ainda, né? Eu nasci dentro de propriedade de cacau, né? Aqui na região do Bom Sem Farinha, aqui em Piauí, e nós fazemos isso por amor, né? O cacau, chamado fruto do ouro, ele é considerado algo sagrado aqui na região cacaueira, mas a partir de uma necessidade de constituir um bairro, aquela área foi convertida em uma área de loteamento e produziu para a cidade espaços importantíssimos que hoje estão localizados neste bairro, como por exemplo o Colégio Estadual de Piauí, que inicialmente foi chamado GAMI, Ginásio Agrícola Municipal de Piauí, está no bairro da Democracia. Que aconteceu num período tenso da história do Brasil, durante o golpe militar de 1964. O bairro da Democracia surge nesse ano, 64, em meio a uma grande cheia que aconteceu no Rio das Contas, onde várias pessoas, várias famílias ficaram desabrigadas, e na ocasião o prefeito da cidade, Euclides Neto, ele resolve desapropriar uma fazenda
para abrigar a população que estava sem teto a partir daquela grande cheia. Então, o bairro da Democracia foi fruto de uma grande polêmica, até porque o próprio nome, imagine denominar bairro da Democracia em um momento onde o país vive sob a égide de uma ditadura militar. De certa forma, foi até uma provocação de Euclides Neto diante de um sistema autoritário. Ele, vamos para Piauí, faça um teste em Piauí, na feira de Piauí. Eu, sério, a gente vai, nem conhece nada. Ainda teve um colega que disse, então você contrata uma moto para anunciar que você está vindo tal dia. Aí a gente foi lá e contratou a moto de som. Aí essa moto de som saiu anunciando a cidade, vai chegar, a Cacau. Ele rodou pela cidade, a gente veio no outro dia. E aí eu saía com a sacola de mercado. Aí botava 2 vasos de mel na sacola, 2 mel no outro, botava no braço e com na mão, um aqui e outro cá. E aí, gente, ó, mel de cacau, de qualidade, sem conservante, de Ubaitaba. Aí dava certo. Aí eu sei que no tempo a gente voltou com uns R$300, sendo que o Ubaitaba era 50. Aí a gente chegou em casa, ei, meu pai, a gente vendeu R$300. Zé Miralha seria a área onde hoje temos a Praça Rui Barbosa, onde há ainda a fachada do Cine Teatro Éden. Domingos Castro seria a área onde está o Casarão José Américo, né? Seria uma Ipiaú antiga que ainda continua resistindo ao tempo, como símbolo daquele casarão. Nasci nesse casarão, que hoje é a casa mais antiga da cidade, ainda edificada, ainda em pé. Nesse período de Euclides Neto tiveram uma série de reformas, reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional. E aí aconteceu também o apogeu, não é? O cacau no auge. O cacau estava como agora, só que o cacau naquele tempo agora está de bom preço, mas naquele tempo estava de bom preço e alta produção, alta produtividade. Se você tem uma ideia aqui, nessa região em Piauí, Barra do Rocha, teve o rei do cacau, Edísio Muniz Ferreira. Teve o maior plantador de cacau híbrido do mundo também, que foi Nestor Mesquita Martins. Uma pausa, né? Tá passando. Amanhã, 9 horas da manhã, na Praça Rui Barbosa. Tem que chegar cedo. Ele se tornou rei do cacau por ter sido o maior produtor individual do mundo de cacau. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo cacau, que diante de 17 filhos que ele teve, eu tive o privilégio de herdar o nome dele. Ele foi um homem apaixonado pelo cacau, teve um início de vida muito duro, foi topeiro e veio de Amargosa para essa terra aqui. E aqui ele começou a plantar cacau e se tornar um grande produtor. Quando surgiu o cacau na sua vida? Já foi de berço? Não, o cacau surgiu em minha vida quando eu estudei, quando eu estava estudando, depois vim passar umas férias aqui já com 20 anos e nesse momento já sentindo meu pai mais velho, mais cansado, e eu senti que ele queria um filho do lado dele, apesar de ele ter tido 17 filhos. Então ele buscou em mim essa companhia. E através do amor pelo cacau que ele tinha, eu aí me envolvi com isso também, me lembro até que muitas vezes nós andávamos na fazenda montados, eu e ele, e se ele visse um caroço de cacau no chão, ele descia do animal, pegava o caroço de cacau, botava no bolso da pijama e montava novamente. Com uma moeda. Uma moeda era.
ela vai sair no giro. Pra não queimar a caloria, não queima mais. Pra gente hoje tá um ouro, mas nem sempre foi assim. Tá ouro de verdade. Mas e aí daqui a 3 anos, a 6 anos que lá o país que vendia por lá, importava de lá mesmo, tiver com os cacauzinhos dele, não vai ficar mais ouro, eu imagino. Agora que tá vendo essa mudança, porque tá tendo muita mineração nas áreas de cacau na África e muitas doenças lá. Então, a nível de mundo, o cacau melhorou muito o preço. Você pegar aqui do CCN10, 16 frutos dá 1 quilo. Então a cabaça de cacau dentro da roça, por isso que é o ouro. R$4 aqui, um fruto de cacau, R$4 dentro da fazenda, na planta, R$4 um fruto. Que há uma grande preocupação em relação a preço futuro, porque hoje, no dia de hoje é o que? 25, cacau está R$1.000 arroba, ou seja, 60 quilos de cacau, 15 quilos é o arroba, 60 quilos está R$4.000, uma saquinha. R$4.000 é muito dinheiro, está muito valorizado. Tá boa? Tá boa aqui. Fechou, mata a carne de vinho conferir. Agora eu vou começar de frente, Marcelo. Joga mais isso aqui. Vai, joga esse negócio aqui. Quem vive de cacau depende do cacau. 50, 45, fechado. Você tá correndo de Globo aí, hein? Vai ser mídia nacional. Ontem era carroceiro, depois eu passei a trabalhar em comércio de depósito de cacau, acabei gostando. Hoje eu tô com 35 anos, 36 anos de cacau. Ó, chocolate, ó, cacau da Bahia. Tem um cheiro com cacau bem fermentado. Nada. Não tem mais o sol. Se você não ficar sentado. Tem com fumaça, tem com acidez. Não engana não, você tá no fundo mesmo, eu vou botar com você. É porque lá tá no fundo, fica maquiando igual cabo de tem. Vambora. Então, porque né? Na mana, eu. Tem o cheiro adicional que é o chocolate. Vários tipos de cheiro. A minha relação com o cacau é algo afetivo, é muito além do que hoje eu mexo com ele, né? Ele vira ouro para qualquer pessoa que tem um olhar diferenciado com ele. O cacau a gente mexe com tradição, a gente mexe com cultura, economia, a gente mexe com ancestrais, a gente mexe com todo quando se fala em cacau, não é só uma planta. A casca também não é descartada, tá? Essa casca vai virar adubo, vai virar uma farinha comestível, dá para fazer algumas coisas com essa farinha. Do cacau a gente fala que se aproveita absolutamente tudo, porque para muita gente isso só vai virar lixo, é a casca pura. Pra gente isso vai lá ficando em decomposição por um período, por um processo, e a gente volta pulverizando nas árvores, né, no cacaueiro, o que a gente, vamos dizer assim, o que a gente retirou dele, a gente devolve, né, onde eu vou estar trazendo nutrientes. Então é uma forma de sustentabilidade, o tempo todo a gente tenta fazer isso. Aqui
Aqui no CETEP, além de atuar na área de língua portuguesa e redação, eu também desenvolvo projetos científicos com os estudantes. A maioria dos produtos cosméticos ligados ao cacau, aproveitamento do cacau, ele utiliza a manteiga do cacau. E no nosso caso, não. Nós utilizamos as nibs. Então, é uma inovação justamente por isso, porque é um esfoliante natural que traz a nibs para substituir as microesferas de plástico. Porque tudo que é do cacau, nós aproveitamos. Desde a amêndoa, a polpa, as cascas, tudo o que é do cacau é possível ser aproveitado. Nós temos o primeiro produto que foi desenvolvido, que é o creme esfoliante. Ele começou a ser pesquisado e desenvolvido em 2022. E em 2024, uma outra equipe assumiu o projeto e nós desenvolvemos o sabonete líquido esfoliante, o sabonete em barra e também o hidratante esfoliante labial. Então nós já temos 4 produtos aí utilizando as nibs em substituição às microesferas de plástico. Inclusive os nossos esfoliantes, quando nós vamos testar durante as apresentações, eles pensam que é um chocolate. Eles olham chocolate? Não. Sabonetes esfoliantes. Se a gente parar para analisar, é um fruto que muitas famílias conseguem ter o sustento a partir dele. Como no caso que eu digo, minha mãe, que trabalhou do lado de lá, fazendo essa costura dos sacos que vinha das fazendas dos grandes produtores de cacau na região, né? Os nomes famosos da nossa cidade. E que hoje uma filha de uma funcionária pode ter esse acesso só com 5 hectares. Antigamente era uma planta, um cultivo, uma cultura, onde era só feito por pessoas realmente de nomes, renomes. Quando eu tinha entre 12 a 14 anos, minha mãe costurava sacas de cacau nos armazéns que se vende esse cacau, vendia ou vende até hoje, né, nesses grandes armazéns. Ela ganhava por produção de saca. Quanto mais saca ela vendia, mais era o valor de diária dela. Então saía ajudando, já enfiando esse fitilho na agulha, para quando ela terminasse uma, já tá outra, para que ela não perdesse tempo. E daí o cheiro de que ela levava de cacau para casa, desse retorno de trabalho. É um pouco disso. O povo sempre viveu em função do cacau, de produzir o cacau, quando não no campo, mas também na cidade. No campo são os lavadores, os empreiteiros, os agregados, hoje os meeiros, e na cidade os carregadores aí de saca de cacau para fazer os embarques. E também tudo move assim. Eita maravilha! Eita maravilha! Ele gravou? Essa maravilha aí. Se liga. Acabei de 88. A José Ferraz, depois de cacau que tem lá embaixo, já fechado. Já trabalhei pelo sindicato, já trabalhei na Barri, já trabalhei na Chadra. E eu trabalho com o Edilton aqui do cacau, desde 97, e estou aqui levando a vida. Qual você diria que são os meses bons para quem trabalha no cacau? Seria meado de abril, maio, junho e julho. Aí dá uma maneirada, aí continua novamente até o final do ano. Às vezes até o mês de janeiro tem cacau, tem mês de janeiro que não tem cacau. Vai depender do tempo, se for chuvoso, durante o ano passado, que é o mês de janeiro da cacau. Se não for chuvoso, a falta de chuva, o cacau não produz. Hoje o tempo já está tudo embaralhado. Antes tinha o tempo certo de cada estação. Hoje não tem mais o tempo certo. Então tem vezes que chove demais. Aí dá muita vassoura de bruxa. Aí esquenta demais. Aí diminui a quantidade do cacau. Então é complicado. Mas nada que a gente não possa resolver com esforço e coragem. Aqui é o fruto infestado pela vassoura de bruxa. E a vassoura só atinge o fruto
de início de 0 até 3 meses, que ele está na formação externa. Após 3 meses, ela não atinge mais, porque ele já está com crescimento interno. Não tem ramo, não tem mais crescimento externo. A vassoura de bruxa seca o fruto, então não tinha o que levar para os armazéns. Então foi algo que aterrorizou não só o dono do cacau, o produtor cacaueiro, mas toda a região, porque na região era onde morava os trabalhadores desses produtores de cacau, e começou o desemprego, né? Foi uma cadeia, né? Não afetou só o produtor, afetou, claro, que muito mais o pequeno, o trabalhador braçal, o agricultor, o que plantava, o que colhia, porque ele não tinha mais nem o que fazer nessas roças. Aí nesse período despertou, aí vem a poesia, que eu dei o nome a Cabaça de Cacau Mal Assombrada. Então, assim, nas quebradas, lá para as bandas do Rio de Contas, 7 pontas de punhal juraram a rima, enquanto um menino em cima da longarina do curral presenciava o gado preso e tinha medo do que diziam das roças mal assombradas de cacau, pois dentro da cabaça cobiçada morava uma alma penada que nada de bom queria para o trabalhador dali. Fazia tremer a mão quem tentasse lhe tocar, fazia virar tição quem ousasse lhe tirar. No entanto, se entregava todinha aos desejos do patrão, virava fada encantada, virava ouro e milhão. Meu primeiro desemprego veio a partir daí, quando começou a fazer esse funil do que fica aberto, do que fecha, do quem fica, do quem não fica, eu acabei perdendo. Porque daí os produtores de cacau paravam de cuidar do seu cacaueiro, da sua roça, porque foi uma praga que veio de uma forma avassaladora, né? E não tinha o que fazer, não tinha mais inseticida que jogar. Olha, para mim foi o pior momento da minha vida em relação a cacau, que a vassoura de bruxa exterminou. Eu sentava na varanda de minha fazenda e perguntava assim, a mim mesmo, e aí agora? Eu com esses elefantes brancos na mão, vou fazer o quê? Ouviu? Mas aí contratei um técnico agrícola e começamos novamente a clonar. Aqui é um clone da região, muito produtivo. Qual é o defeito dele? O fruto é muito pequeno. Aí precisa de muito fruto para fazer uma arroba. Essa planta aqui é o 651. Nós estamos começando a produção desse ano aí, a planta 651, a planta de alta produtividade. E é uma das grandes apostas da gente aqui da região cacaueira, né? Essa planta, muito boa, é uma referência, né? Eu vejo, a bicha é boa, olha para isso, ó. Olha quantos aqui, ó. Não é tão vassoureira, ela não é resistente, mas ela tem uma tolerância. Quer dizer, com a vassoura veio a necessidade de clonar, veio a necessidade de novas opções. Então hoje nós estamos melhores hoje do que antes. A vassoura de bruxa, ela traz para a sociedade a necessidade de uma reflexão. Que reflexão é essa? A necessidade de se pensar numa diversificação da economia regional. Por que erramos? Porque a gente baseou a região inteira em uma só cultura, a monocultura. Então, quando você não diversifica, você corre um problema. Então, hoje, nós estamos muito bem com o cacau. Mas não aconselho a ninguém que fique só no cacau. A monocultura, ela tem esse elemento que é problemático, seja ela qual for, seja a cana-de-açúcar, o café, qualquer tipo de monocultura, ela tem seu início, seu desenvolvimento, seu auge e sua decadência. Independente dos motivos que levaram a região a sofrer na década de 80 essa crise com a vassoura de bruxa, mas a lição que fica é a necessidade de se repensar a economia. Eu acho que a gente tem a mente hoje aberta para várias vertentes que saem da monocultura e vai para essa diversificação. Essa grande ênfase em torno da cacauicultura, a ponto da Bahia, da região sul-baiana, ser destaque nacional ou mundial,
Mas, por outro lado, quem produzia esse ouro, digamos, os garimpeiros das roças de cacau, os peões, os trabalhadores rurais, eles ficavam com muito pouco desse ouro. O ovo tá aqui queimado do cesto, carregando o balaio para carregar os cacau. Mas compensa. É dolorido, é suado, é cansativo, mas é um trabalho digno, né? Então, esse é o nosso trabalho. O ouro do nosso cacau. É isso que me completa, é isso que me deixa feliz. É quando eu mexo com esse fruto, com esse cheiro, com essa textura e essas lembranças boas que me traz. Então, é mais ou menos isso. Pode parar um pouquinho só. O que seria de uma semente que começasse a germinar em plena floresta amazônica? Olhasse para cima e visse árvores milenares. Se acovardaria e recusaria de germinar? Não. Elas começam a germinar e começam a se esquivar e vão buscar seu lugar ao sol. Prontinho? Vocês aceitam o suco? Olha o solzão ainda. É mesmo.